Tá começando agora o Mulheres que Encorajam. Fica com a gente até o final. E não se esquece de curtir e compartilhar agora mesmo essa mensagem com mais alguém. Glória a Deus. Shalom, amados. Shalom. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus por isso. Tá todo mundo bem, né? Porque é só chuva de testemunho nessa igreja aqui. Aleluia. Aleluia. Quem vem contar testemunho semana que vem, gente? Amém. Toma posse aí, gente. Diga eu. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui nesse lugar, nessa noite. Deus sabe que a luta foi grande, assim, a vontade, né? Meio Jonas, assim, quando eu recebi o convite. Eu falei, meu Deus, não, então, Ana, então, tem certeza? Acho que não. Aí Deus, como assim? Aí começou a aparecer um bocado de coisa. Depois eu, Ana, olhe, eu vou obedecer, viu? Que Deus está mandando, então eu vou. E se Ele manda, Ele garante. Mas estou aqui tremendo, mas vai dar certo. Amém? Glória a Deus. E a palavra que o Senhor, Ele colocou no meu coração para compartilhar com vocês, já tem um tempinho, né? Logo depois que eu aceitei o convite, a palavra já veio logo. Eu falei, então tá bom. E o Senhor não mudou de lá até cá. Eu falei, então é isso mesmo. Então tá lá em Filipenses, no capítulo 4. Eu peço desculpa aos irmãos que estavam pegando o ventinho desse ventilador aqui, viu? É só porque estava... Eu precisei desligar, pedir para desligar, senão eu não ia conseguir pregar. Então lá, Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Tem uma irmãzinha ali que está achando ainda. Vamos lá, vou seguir. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Paizinho querido, Abba, essa é a tua hora, meu Senhor. Fala conosco, Deus. Fala a mensagem que nasceu no teu coração, aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco. Não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos ouvir, Senhor. Que essa palavra, ela venha achar em nossos corações terras férteis, meu Senhor. E que essa semente venha brotar 30, 60, 100 por um, meu Senhor. Oh Deus querido, santo, amado, que nós venhamos ouvir, entender e colocar em prática, meu Senhor. E que o teu nome seja glorificado, meu Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Então, esse texto aqui de Filipenses 4, né, que vai falar, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E a pergunta que eu tenho, não só para mim, mas para todo mundo aqui, para nós, é o que tem ocupado a nossa mente. A gente vive numa era em que é muita informação por segundo que a gente recebe de vários lugares ao mesmo tempo. E a nossa mente acaba ficando sobrecarregada de tanta informação. E de que tipo de informações nós temos alimentado a nossa mente? Que tipo de pensamento tem ocupado as nossas mentes? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Então, antes da gente começar a falar
especificamente aqui do versículo, só dando um contexto aqui desse texto, né? Essa carta de Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E quando Paulo ele escreveu essa carta, ele estava preso, né? E aí Paulo, ele verdadeiramente, ele era um homem que ele vivia o que ele pregava, porque você vê, né, se você subir um pouco mais nesse próprio capítulo aí, se a gente for para o versículo 4, por exemplo, ele fala assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Aí como você pode imaginar uma pessoa que está presa pedir para os outros se alegrarem? Então, porque Paulo ele tinha certeza de quem ele cria, ele sabia por que ele estava ali, ele entendia o propósito dele, ele entendia quem ele era em Deus e quem Deus era. Então, ele entendia que a alegria verdadeira dele vinha de Deus. Como está lá no Salmo 16, se a gente for lá no Salmo 16, no versículo 11, vai dizer que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, ele estava preso fisicamente, mas ele estava cheio da presença de Deus, então por isso ele estava alegre. E aí ele estava preso quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. É uma carta em que ele envia, né, para a igreja de Filipe, na cidade de Filipe. A igreja de Filipe foi a primeira igreja, né, aberta por Paulo lá na Europa. Né, foi na época da sua segunda viagem missionária. A gente vê isso lá em Atos, no capítulo 16, ali nos versículos de 6 a 12, fala aí esse período aí da segunda viagem missionária de Paulo, e foi quando ele visitou, conheceu essa cidade e implantou essa igreja lá nessa cidade. Era uma cidade muito importante naquela época, ela era uma colônia de Roma, e por ser colônia de Roma, ela tinha os seus moradores tinham diversos privilégios, o que fazia com que a população dessa cidade fosse muito soberba. Então, Paulo ele tinha uma preocupação com essa igreja. Era uma igreja em que ele via que estava trilhando um caminho bom, tanto que pela carta ele, né, faz elogios a essa igreja. Porém, ainda assim, ele via pontos, né, que precisavam ainda de melhoria. Então, essa carta também é cheia de conselhos práticos. E é muito disso que a gente vê aqui no capítulo 4. Então, ele vai falar, né, como eu falei, esse versículo 8 especificamente, ele está falando sobre o pensar. Se a gente voltar só um pouquinho, no versículo 6, ele vai dizer assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, ele começa a falar um pouquinho antes sobre né, o que é que está na mente da pessoa, quando ele fala sobre as pessoas não andarem ansiosas, mas entregarem essas preocupações ao Senhor, porque Ele cuida de todas as coisas, né? E aí ele fala que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração. E aí, depois ele fala, então, em vez de você andar ansioso, em vez de você estar pensando um bocado de coisa, pense nisso aqui. E aí é que ele vem com essa lista de coisas que foi a que a gente acabou de ler aqui no versículo 8. Mas antes da gente se debruçar ainda nesse versículo 8, tem outras passagens, né, ao longo da Bíblia que também vão falar um pouquinho sobre isso. Né? Se a gente voltar e for lá em Romanos 12, um versículo muito famoso, Romanos 12, 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo aqui também faz um alerta para que a gente não viva conforme os padrões desse mundo. Como eu falei no início, a gente está numa era em que a gente é bombardeado de informações de todos os lados, mas a gente não pode se deixar ser guiado por essas palavras que fogem do que está escrito na Escritura Sagrada. A gente não pode deixar que a nossa vida, que a nossa mente, ela seja moldada aos padrões do mundo. Porque, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, o que o mundo prega
é contrária ao que a palavra de Deus prega. Então, o nosso guia, o nosso manual é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, a gente não pode aceitar ser moldado pela forma de pensar, né, do mundo. O mundo, ele quer o tempo inteiro estar convencendo a gente de várias coisas, utilizando diversas estratégias, e a gente precisa estar muito atento para a gente não se deixar ser influenciado por isso. Então, a gente não pode se conformar com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ou seja, a nossa transformação começa na nossa mente, através dessa renovação da mente. Em grego tem a palavra que fala de renovação da mente, que é metanoia. E metanoia não é só mudar de ideia, é mudar completamente o curso. Então, se uma pessoa está indo para lá, metanoia é, não, agora eu vou para cá. É mudar completamente. Tem até uma série que fala sobre a história de Jesus, que é uma série chamada The Chosen, que tem alguns, né, streams por aí, que a abertura tem vários peixinhos cinzas assim, e quando como se representasse que um peixe se converteu, eles estão todos o cardume, né? Tudo o cardume, tudo pro mesmo lado. Aí quando o peixinho se converte, ele fica verde ou é azul, um negócio assim. E aí ele começa a nadar ao contrário. Então está o mundo todo indo para um lado e o peixinho está indo para o outro. Então o metanoia é isso. E é isso que Deus espera da gente também. Então não importa para onde o mundo está indo, a gente está indo para onde Deus está direcionando. E essa renovação começa na nossa mente. Porque primeiro a gente pensa e depois a gente age a partir de como a gente pensa. Então, pegando até como gancho isso, se a gente voltar mais ainda, a gente for lá para Provérbios 23, versículo 7, vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, é exatamente isso. Então, a forma como enxergamos o mundo muda a nossa forma de viver. Então, é a partir de como a gente pensa, de como a gente imagina que a gente age. Por isso que a renovação ela precisa começar na nossa forma de pensar. Na nossa forma, porque aí vai nos conduzir a ter uma mudança no nosso comportamento. Porque o nosso comportamento ele reflete aquilo que a gente acredita. Então, o que enche a nossa mente determinará nossas ações e reações diante das adversidades da vida. Então, por exemplo, vou pegar aqui o testemunho da irmã, que estava lá em São Paulo, só pedindo a Deus, abre, né, as vagas lá, a empresa lá em Salvador. Se ela não tivesse essa fé, se ela pensasse, não, que nada, não vai abrir nada, ela teria desistido. Mas porque ela creu. Então, primeiro ela começou crendo, então ela foi e agiu, e a partir da ação, Deus também agiu. E ela viveu, e ela experimentou o milagre. Porque ela creu no que a palavra, que é a verdade, disse. Então, é nisso que a gente deve se basear. Não no que o mundo nos diz, aos olhos do mundo era impossível. Mas nós servimos ao Deus que não há nada impossível para Deus. Nada, não tem nada. Aos nossos olhos humanos, carnais, pode ser impossível, mas para Deus não é. Para Deus não é. Então, nós precisamos estar alinhados. Como a irmã falou, a gente precisa estar alinhado a Deus. E aí a gente vai entender os propósitos dele, o que é que ele quer, para onde ele quer que a gente vá. Ele nos direciona e nos guia. Então, por isso que a nossa mente tem que estar ocupada na palavra de Deus. Nós temos que alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Ruminar, lê de novo, estuda, pesquisa, e vai estudar mais, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Porque é uma palavra que se renova a cada dia. Então, cada vez que a gente estuda, cada vez Deus revela algo novo. Gente, eu já li esse versículo várias vezes, eu nunca tinha percebido isso. Quantas vezes a gente não acontece isso? Ou quantas vezes, meu Deus, esse versículo tinha aqui? Eu não me lembro de ter lido esse versículo. Olha.
Então ela se renova. Deus, ele traz algo novo. Deus é Deus de novidade. Deus é um Deus infindável. Então ele tem sempre algo para trazer. Então sempre a gente vai mergulhando. Irmãos, nós temos irmãos em diversos lugares no mundo que correm risco de vida ao carregar a Bíblia. E ainda assim eles se arriscam, porque eles não abrem mão da palavra de Deus, de ter acesso. E a gente aqui tem acesso e a gente negligencia. Quantas vezes a gente faz tantas outras coisas, e eu me enquadro nisso, não estou aqui para ficar tirando pose de que sou melhor que ninguém aqui, não. Eu estou falando de mim também. Quantas vezes a gente faz tantas outras coisas e a gente negligencia o nosso tempo com Deus, nosso tempo de busca, de estar buscando, se enchendo da palavra de Deus. E a gente poderia estar enchendo a nossa mente ali da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E a gente nem tem nem contato com a palavra. Como é que a gente vai crer se a gente não crê? Como é que a gente vai agir com atos de fé se a gente não tem esse relacionamento com o Senhor? Então a gente precisa. O Senhor, nessa noite, Ele nos traz essa exortação para que a gente dedique mais tempo na presença dEle, buscando a palavra dEle, buscando encher a nossa mente com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, a gente precisa se alimentar dela, precisa se encher dela. E aí, a gente seguindo, outra passagem que também fala, lá em Efésios, no capítulo 4. No versículo do 22 ao 24 vai dizer assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós precisamos entender que nós somos uma nova criatura e precisamos ter um comportamento de uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nós não podemos nos comportar como o mundo se comporta. E por conta disso nós não podemos pensar, nossa maneira de pensar não pode ser como a do mundo. Então nós devemos pensar, nós devemos agir conforme a nova criatura que nós somos. Então é isso que está aqui. E aí se a gente for também aqui para 2 Coríntios 10, 4 e 5, está aqui. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a nossa mente ela tem que estar cativa à obediência de Cristo. Mas a gente só pode obedecer se a gente conhece. Como é que a gente vai obedecer uma lei que a gente não conhece? Como é que a gente vai obedecer a um Deus que a gente não conhece? Então a gente precisa conhecer a Deus. E a nossa mente, que é um campo de batalha que Satanás gosta muito de usar. Então Satanás ele fica tentando se infiltrar na nossa mente, lançando pensamentos contrários, e fica aquela batalha aqui na nossa mente. E a gente precisa combater com a palavra. Precisa combater com a palavra. Porque, por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus respondeu a Satanás com a palavra. Então a gente precisa conhecer a palavra para que a gente mantenha a nossa mente cativa, a obediência de Cristo. Então vão vir os pensamentos contrários, mas você não vou fazer assim, não vou agir assim, porque eu sou uma nova criatura. Eu levo o nome, eu carrego o nome de Cristo comigo, então eu não posso agir dessa maneira. Eu não vou agir como o mundo age. Eu não vou seguir, eu não vou me conformar com os padrões desse mundo. Eu vou agir de maneira diferente. E tudo isso começa na mente.
Então, agora a gente voltando lá para o nosso texto base, né, da ministração de hoje, que é Filipenses 4, versículo 8. Então, vamos lá agora nos debruçar em tudo que Paulo vai falar aqui. Então, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O que é verdade é o contrário da mentira. Então, a gente deve rejeitar toda mentira, toda falsidade, toda hipocrisia. Então, ficar falando da boca para fora, mas o coração está contrário, fazendo as coisas escondidas, mentindo, enganando, tudo isso não é uma atitude de uma nova criatura. Então, a nossa mente, ela não deve ser ocupada por pensamentos de mentirosos. Como eu falei antes, a palavra de Deus é a verdade. É isso que deve estar ocupando a nossa mente. Então, sejamos verdadeiros com nós mesmos, com Deus e com o nosso próximo. Então, quando nós formos orarmos a Deus, não viemos tentar enganar a Deus, porque Deus não pode ser enganado por ninguém. Ele nos conhece de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Então, não tem como mentirmos para Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, que nos cheguemos a Ele com o coração rasgado e sincero. Que nós venhamos nos derramar quando viemos pecar, porque nós pecamos, irmãos. A Bíblia diz que aquele que não peca, meu filho, está mentindo, porque todo mundo peca. Então, a gente se derramar na presença de Deus e confessar os nossos pecados e sermos sinceros com Deus. Não ficar fazendo uma adoração só de lábios. Não, vamos ser sinceros com Deus, sinceros com o nosso próximo, sinceros com nós mesmos. E aí ele vem, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, em algumas versões, tudo que é honesto. Então, é tudo que tem um caráter honroso, né? Que tem uma seriedade, um comportamento digno. Então, nós devemos viver uma vida de reverência, afastando-se das atitudes levianas e triviais, refletindo o caráter de alguém que caminha com Deus. Então, esse pensamento honesto, respeitável, né, é aquilo que tem um caráter honroso. Então, é nesse sentido que Paulo está falando aqui, de um comportamento digno, sério, diferente. Nós somos diferentes do mundo. Então, os nossos pensamentos e as nossas atitudes também devem ser diferentes. E aí, a gente seguindo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, honesto, tudo que é justo. Nós servimos a um Deus de justiça. Justiça fala de equidade, de retidão, de dar a cada um aquilo que é devido. Devemos viver de maneira que reflitamos a justiça divina. Combater a impiedade, a violência, a injustiça. Então, precisamos ser justos. Nós precisamos entender que a nossa maior referência é o próprio Deus. Jesus, ele veio e ele deixou o exemplo dele. E é ele que é a nossa maior referência, é ele que nós devemos seguir. Então, essa justiça de não ter dois pesos, duas medidas. Nós devemos ser justos uns com os outros. Então, nossos pensamentos também devem ser pensamentos justos. E aí, tudo que é justo, e depois, tudo que é puro. Puro vai falar de pureza, vai falar de santidade. E santidade fala de separação. O Senhor disse: sede santos como eu sou santo. Então, é a gente ser separado. A gente evitar pensamentos impuros. A gente ter uma vida reta diante de Deus. E aí depois ele vem, tudo que é puro, tudo que é amável. Então, tudo que é amável fala de promover o amor entre as pessoas, o respeito, a bondade, combater o ódio, a discórdia, a raiva. O amor, ele é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o amor é algo que deve refletir nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus que é o próprio amor. Então, esse amor deve estar também
deve também transparecer nas nossas atitudes, nas nossas ações. Então, é também sobre isso que Paulo fala. E aí, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Boa fama fala de boa reputação, de bom testemunho. Então, quando Paulo ele vai falar, né, no nisso pensar, lá no final, né, é porque esse pensamento ele deve ser um pensamento reflexivo. A gente deve pensar, não só permear os nossos pensamentos com, né, com essas coisas, mas a gente fazer uma reflexão constante sobre isso, né? Uma reflexão sobre o nosso próprio pensamento, uma reflexão sobre as nossas atitudes. Então, será que o que eu estou pensando, será que o que eu estou vendo, será que o que eu estou vivendo, fazendo, traz uma boa reputação, um bom testemunho? Então, é sobre isso. E aí, continuando, e se algum louvor existe, o louvor, ele fala de uma atitude ou uma ação que seja admirável, né, merecedora de reconhecimento, que contribui para o bem comum e edificação de uma boa reputação. Um comportamento que agrada a Deus, é aquele comportamento que você olha aí, olha que comportamento, né, digno da palavra, olha que atitude que essa pessoa tomou. Então, isso que é um comportamento que ele é louvável, ele é admirável. Então, é um comportamento que, que você olha e vai assim, não, isso aqui agrada a Deus. Então, esse tipo de comportamento que a gente deve ter. E aí, como eu falei, né, ele termina aqui. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês, ou em algumas versões, e nisso pensai. Então, como eu falei, não é só deixar que esse tipo de pensamento ocupe, né, a nossa mente, mas a gente refletir sobre esses temas e pensar como é que eu posso colocar isso em prática. Como é que eu posso deixar transparecer nas minhas atitudes esses pensamentos que eu estou tendo? Como é que eu posso deixar transparecer pelas minhas atitudes o caráter de Cristo? Como é que eu posso transparecer pelas minhas atitudes que eu carrego a mensagem do Evangelho? Nós somos cartas vivas. Nós levamos a palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha, irmãos. Em todos os lugares onde a gente vai, as pessoas estão nos observando. E elas não vão perder o tempo de apontar a qualquer falha nossa e dizer, oh, mas não é crente? E está fazendo isso? Não era crente? Eles não vão perder tempo, não. Basta a gente assim, ó, escorregar isso aqui. Gente, tem uns que ainda vão zombar da gente. E a gente, irmã, está fazendo isso? Então, a gente tem que estar vigilante, irmão. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A porta é estreita. E ela continua estreita. Ela não vai alargar. Para a gente, ó, seguir a Cristo é pegar a nossa cruz todos os dias. Negar a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso eu. E dizer, sim, Deus. A nossa vontade era de dar uma resposta atravessada, mas a gente respira. Ai, meu Deus, e vai. Amém, Senhor, é por Ti. É por Ti. Ai, hoje mesmo eu estava na minha turma, né, que eu sou lá na sede, no Itaigara, lá no EBCA, eu sou a professora do teatro, né, do Mark. E aí, todo final de aula, a gente tem um devocional. O devocional de hoje foi até falando sobre submissão à autoridade. Eu falei, eu passei uma prova essa semana com os meus chefes do trabalho, que eu falei, Senhor Deus. Porque tem momentos que a gente vem, que a carne grita assim, que depois você, ai meu Deus, mas enfim. E nessa palavra, né, da submissão à autoridade, que está lá na 1 Pedro, ele fala que mesmo que o chefe da gente seja ruim, seja injusto, não é por causa do seu chefe que você vai obedecer. É por causa de Deus. É por causa do amor a Deus. Tudo que a gente faz, quer comais, quer bebais, qualquer coisa, faz tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Irmãos,
Se você quiser lembrar uma coisa dessa ministração de hoje, lembre. O maior propósito, o maior de todos, de cada um aqui, é que nós nascemos para a glória de Deus. A gente não nasceu para a nossa glória própria, para que a gente se exalte. Não. A gente nasceu para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Através das nossas vidas, o nome de Deus é glorificado. É por isso que quando vem um lá enviado, que a vontade é de ir, de avançar, e você diz não, o nome de Deus é glorificado. Porque você não foi igual ao mundo, porque você agiu diferente. Então Deus foi glorificado. Quando o seu chefe ele manda você mentir, você fazer alguma coisa indevida e você se nega e diz não, o nome de Deus é glorificado. Então nós devemos fazer todas as coisas não como para homens, mas como para o Senhor. E isso é em tudo. Isso é em tudo. Tudo é para a glória de Deus. Tudo. Tudo. Desde o dormir, desde o acordar, desde o levantar da cama. Tudo é para a glória dele. No nosso trabalho, muitas vezes a gente acha que a gente só está servindo ao Senhor quando está dentro da igreja, fazendo alguma coisa na igreja. Também, irmão. Mas lá no trabalho, quando você faz o seu melhor, você está glorificando o nome de Deus. Então, a gente tem que ter esse pensamento de que tudo, a nossa vida toda, ela deve ser para adorar a Deus. E adorar é isso, é glorificar a Deus em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. Adorar não é só cantar um louvor aqui na igreja. Adorar é um estilo de vida. É uma vida inteira derramada ao altar do Senhor. Seja aqui dentro, ou seja lá fora. Isso é adoração. É a gente glorificar, buscar glorificar o nome de Deus em tudo que façamos. Por isso que Paulo ele manda refletir sobre essas coisas. Porque nós devemos ter uma fé racional. A gente não pode deixar levar o vento de doutrinas. A gente precisa estar, por isso que eu falei, a gente precisa estar buscando, estudando a palavra de Deus, entendendo qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas e agir de acordo com essa transformação que a gente viveu. Então vamos parar e pensar, como é que eu posso ser mais puro? Como é que eu posso ser mais santo? Como é que eu posso ser mais amável? Como é que eu posso ser mais justo? Como é que eu posso ser verdadeiro, respeitável, honesto? Que tipo de atitudes que eu tomo que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso glorificar ao Senhor naquilo que eu faço? Como é que eu, na minha casa, arrumando a minha casa, glorifico o Senhor? Como é que eu posso glorificar a Deus na minha vizinhança? Então a gente precisa estar o tempo inteiro refletindo sobre isso. E como esse mês, né, é o mês das mulheres, né? Tá com esse tema aí das mulheres que encorajam, né? Tem uma mulher que eu falei, Senhor, mas eu queria dar um exemplo, né? Só para não fugir um pouco do tema, de uma mulher, né? Falei, uma mulher assim, né? Que teve uma mudança de mente assim, uma metanoia, que estava indo para um lado, que nem os peixinhos de The Chosen cinza, ficou verde e mudou, ficou todo mundo para o outro lado. E aí tem uma mulher assim, tem várias na verdade, não só tem ela não, mas eu quis falar dela, que é Maria Madalena. Maria Madalena, lá em Lucas 8:2, vai dizer que saíram dela 7 demônios. Você consegue imaginar o que era uma mulher com 7 demônios? Como é que essa mulher vivia? Que tipo de pensamento ela tinha? Que tipo de atitude essa mulher tinha? Ela devia ser louquíssima aí na rua. Mas ela teve um encontro com Jesus. Ela foi liberta desses 7 demônios e a vida dela foi completamente transformada. Então aquela mulher, a Bíblia não entra muito em detalhes sobre a vida dela,
Mas a gente pode, imaginar, com base nessa informação, a forma dela, como era essa forma de viver, como ela teve essa vida completamente transformada. Maria Madalena, ela passou a seguir Jesus. Onde Jesus ia, Maria Madalena estava ali. Estava seguindo, não só seguindo, mas também estava ajudando, assim como outras mulheres. Eles ajudavam Jesus e seus discípulos com seus próprios bens. Então, várias mulheres sustentavam, o ministério de Jesus. Maria Madalena, ela estava ali. Quando Jesus ele foi crucificado, ela era uma das pessoas que estavam ali, que não abandonou Jesus. Estava ali junto com Jesus. Maria Madalena foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois que ressuscitou. Então, olha a mudança que essa mulher teve. Porque ela recebeu, ela foi livre, ela foi liberta. Ela teve essa transformação de mente. Ela passou a agir de maneira como essa nova criatura. Então, ela foi e seguiu firme. A gente pode falar também da mulher samaritana que teve aquele encontro no poço com Jesus. Como aquela vida mudou, como ela saiu contando das boas novas de Jesus para quem ela viu. Então, assim, é isso que a gente deve ter na nossa mente. Nessa transformação da nossa mente, a gente entender que a gente está aqui para a glória de Deus e que a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Ele. E que tudo que nós fazemos é para a glória dEle. Então, essa forma de pensar vai nos fazer agir o tempo inteiro para a glória dEle. Então, é para isso que Ele nos chamou. Foi para isso, foi que nós nascemos, que fomos criados para a glória dEle. Então, o tema, mulheres que encorajam. Então, se eu deixo um encorajamento aqui para vocês hoje, é esse. De vocês viverem essa renovação da mente, essa metanoia, de permitir que o Espírito Santo ele transforme a mente de vocês, essa forma de pensar, porque a partir daí, a forma de vocês viverem também mudará. E só para finalizar, lá em Colossenses, no capítulo 3, vai dizer o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo.
e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então esse texto de Colossenses, ele vai falar da aplicação daquilo que a gente viu antes. Primeiro começa aqui, na nossa mente, na nossa forma de pensar. Quando a metanoia, a transformação de mente acontece, quando a gente entende que a gente é uma nova criatura, que a gente nasceu para a glória de Deus, isso se reflete nas nossas atitudes. Então são todas essas atitudes aqui que Paulo fala. Deixa para trás. Deixa para trás o velho homem, deixa para trás o que ficou e age agora como a nova criatura que Deus te formou. Amém? Glória a Deus. Então eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu só queria, antes de dizer tchau, eu queria orar pela pastora Ana. Você, vinha. Eu queria orar não só por você, na verdade, mas queria orar por essa igreja. Peço que os irmãos estendam suas mãos para cá. Aleluia, Deus. Pai querido, amado Abba, aqui está a sua filha, Deus, a tua filha amada, Deus. A tua filha querida, Deus. Nesta hora, meu Senhor, eu te apresento a vida dela, Deus. Oh, Deus querido, santo, amado, eu te peço, Deus, tira todo o cansaço. Oh, Deus querido, arai xaradecovi aradecanturibalabás. Ai, choradecovi aradecanturibalabachô. Tira todo o fardo pesado, Deus. Tira todo o fardo pesado. Rai xaramanagassô, raidecanturibalabás. Oh, rai xaradecanturibalabás. Vem com o teu fardo leve. Oh, Deus querido santo, vai fazendo tudo leve, tirando todo o peso, toda a carga que não vem de ti. Oh, Deus querido santo, amado, restaura as forças da tua filha. Sustenta a tua filha, Deus, com a tua destra. Oh, Deus querido, como um pai, pega ela no teu colo, Deus. No teu colo, abraça. Que ela venha ser inundada por esse tão grande amor, Deus. Que ela venha sentir, meu Senhor, ser preenchida. No mais profundo, por esse amor tão grande, que ela tenha plena convicção e certeza de que tu estás com ela. O homem pode deixar, o homem pode abandonar, o homem pode virar as costas, mas Deus não. Deus não deixa. Teu nome está escrito na palma da mão dele. E ele não se esquece de ti nem por um segundo. Não estás só. Nesta batalha. Deus está contigo.
Esforça-te, tem de bom ânimo. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Raixaradecanto. Deus forte, general de batalha, vai à frente, radecanto ribalabás. Vai desfazendo, Deus, todas as obras das trevas, raixô, radecanto ribalabás. Oh Deus, em nome de Jesus, opera o teu sobrenatural, raixaradecanto ribalabás. Oh, abre porta, raixora de canto ribalabás, onde não tem porta. Traz à existência aquilo que não existe, raixora de canto ribalabás. Opera o sobrenatural, raixara de canto ribalabás. Diz ao norte dai, ao sul não retenha, raixora de canto ribalabás. Opera grandes coisas neste lugar, Deus. Opera grandes coisas neste lugar, Senhor. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu povo saiba que tu és Deus. Que o Senhor não muda. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que fazia, continua fazendo. Raixora de canto ribalabás. Oh, raixarabanagaçô de canto ribalabás. Descansa em Deus. Descansa no Senhor, raixara de canto ribalabás, que Ele cuida de tudo, canto ribalabachô. Oh Deus querido, nós te glorificamos e te exaltamos, raixara de canto ribalabás, porque tu és Deus, porque tu és Senhor, porque tu és fiel, Deus. Ainda que sejamos infiéis, Deus, tu permaneces fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Obrigada, Senhor, pelo teu conforto, pelo teu zelo, meu Senhor, pelo teu cuidado, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor cumpre a tua promessa de não nos deixar sós, nem por um dia, nem por um segundo. E tu és o Deus desta casa. Os teus filhos creem em ti, meu Senhor. Por isso contempla, recebe as orações, meu Senhor, que os teus filhos têm feito em prol desta casa. Oh, tu és o justo juiz, meu Senhor. Esta causa, meu Senhor, os teus filhos já entregaram em tuas mãos. Opera, Senhor, justiça. Opera, Deus, o teu sobrenatural, o teu milagre, Deus. Oh, Deus querido santo. E que teu nome seja glorificado aqui, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Diga, Deus é bom. O diabo é que não presta. Amém, igreja?
Quem foi abençoado aí, deu glória a Deus. Meu Deus do céu, quem recebeu a sua resposta? Eu recebi a minha. Eu recebi a minha. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Sim ou não? Né? Que o nome dele vai ser e vai continuar sendo glorificado nesse lugar, nessa casa, na minha vida e na sua vida. Amém, amém, mulheres? Amém, homens? Amém. Vamos estender as mãos para a Sueli. Vamos orar pela vida de Sueli. Eu vou chamar minha presbítera Célia para estar orando por ela. Pega o meu microfone ali, meu amor, por favor. Vem aqui, Su. Pronto. É. Vamos estender as nossas mãos. Estou um pouquinho rouca, viu, Solinha? É dando que se recebe, né? Ela entregou e vamos agora abençoá-la. Pai Santo e querido, nós te bendizemos, meu amado. Te glorificamos, ó Deus, pela vida de Sueli, Pai. Deus, continua abençoando a tua filha, continua dando graça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a virtude do teu Santo Espírito, ó Deus, venha sobre ela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Usa a tua filha como o Senhor tem sempre usado, meu Pai. Dando a ela graça, meu Deus. Que o favor do Senhor venha sobre ela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o doce perfume do Senhor, meu Pai, venha ser exalado aonde Sueli chegar, meu Pai. Abençoa os pés, meu Deus, para que aonde ela chegue, meu Pai, ela leve, meu Pai, a tua glória, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa as mãos para que aonde ela tocar, ela venha a ser abençoado, porque a tua palavra diz, meu Pai, aonde tocar nossas mãos, abençoado será, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, os projetos dela, abençoa o ministério que o Senhor colocou nas mãos dela, abençoa a vida profissional, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dai graça à tua filha, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a família dela, a mãe dela que ela está, meu Pai, que está sempre acompanhando ela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que a graça do Senhor seja com ela, a bondade do Senhor, o favor do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que Sueli, meu Pai, ela venha ter uma semana de bênção, uma semana de graça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que os sonhos, os projetos sejam alinhados à tua vontade, meu Deus. Para que ela venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, alcançar, meu Pai, a sua boa e perfeita vontade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te bendizemos pela vida de Sueli, meu Pai. E nós queremos te dar graça, louvor e adoração pela vida de Sueli, meu Pai. E te agradecer, meu Deus, por essa noite de bênção, de graça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, e a igreja amada santa do Senhor diz, amém. Obrigada, Senhor, por essa vida. Glória a Deus. Foi bom demais, né? Então eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!